Boa tarde, prezados internautas. Este é o programa A Verdade Presente. Eu sou Manuel Tomás. Meus telefones, o fixo é 27 71 67 64 983 88 43 30. Vamos ouvir o nosso coral, que é um deleite ouvi-lo sempre neste programa.
Glorioso e Santíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso pelos santos méritos de nosso Salvador, concede-nos, Senhor, a Tua aprovação nestes momentos em que estamos aqui a aprender como fazer a Tua vontade aqui na terra, como os anjos fazem nos altos céus. Dá-nos, Senhor, sabedoria dos altos céus para que possamos hoje sempre estar voltados a fazer a Tua vontade em primeiro lugar, em tudo quanto esteja a nosso alcance realizar. Nós hoje estaremos dando continuidade a falar sobre um dia de jejum internacional. Jejum é abstinência. Abstinência é restrição às necessidades físicas, às necessidades expansivas do eu, aquilo que é incompatível ao crescimento espiritual. Precisamos manter em sujeição essas abstinências, sabendo isto, que nosso homem velho foi crucificado com Cristo, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, verso 6, para que fim? Para que o corpo do pecado fosse desfeito em nós, a fim de não servirmos mais ao pecado, mas estarmos envolvidos num processo especial para que o nome de Deus seja honrado e glorificado em tudo que procede de nós, nossas ações, nossos gostos, nossas vontades. Por isso se trata de um dia de jejum internacional. É o dia que nós temos para viver. Esse dia chama-se hoje, porque ontem pertence a Deus e amanhã também pertence a Deus. O dia que nos cabe é o dia de hoje. Esse deve ser um dia de jejum especial para nós e todos os escolhidos que estão espalhados por toda a face da terra, e que nos diz em Isaías capítulo 58, versos 6 e 7, que soltes as ligaduras, as ataduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes ir livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é este também o jejum que requero, que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casas os pobres desamparados, que vendo o nu o cubras, e não te escondas da sua carne. Isaías 58, versos 6 e 7. Jejum para o físico, nos diz em 1 aos Coríntios, capítulo 10, e o verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, tudo façais para a honra e glória do nome de Deus. Aqui se justifica um jejum, uma abstinência de coisas que possam desagradar o nosso Criador. Estou muito feliz porque ontem eu pude falar do Deus Criador para os meus meninos aqui,
e eles puderam entender perfeitamente a grandeza que é servir ao Deus verdadeiro, o Deus Criador. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17 nos diz ainda: não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, comendo, bebendo ou fazendo outra qualquer coisa que realmente prejudique a nossa saúde, a nossa felicidade, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Você anotou? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Pois bem, comer, beber, proceder, são três ações que o homem executa cada dia de sua vida e que podem contribuir tanto para a elevação e saúde física ou espiritual, como também para o surgimento de doença, de morte inevitáveis, mortes prematuras, daí serem inevitáveis diferenciados jejuns. De Israel, Deus exigiu diferentes espécies de abstinências em um dia de cada ano. Está escrito em Levítico capítulo 23, verso 26 a 31, era o dia da expiação e era exigível de todo o povo fazer um jejum muito sério, não só de alimentos, mas também de vontades, de coisas que dentre as quais deveriam privar-se, e também do trabalho e de prazeres, caso contrário corriam o risco de vida. O dia da expiação era dia de afligir-se, dia de jejum internacional, dia de jejum para todo o povo de Deus. Pois bem, 847 anos antes de Cristo, o povo de Israel foi duramente provado. Isto está escrito em Joel capítulo 1, verso 4. Apareceram locustas, espécies de gafanhotos. Pois bem, as causas estão em Joel capítulo 1, versos 5 e 9, e a solução está em Joel capítulo 1, verso 14. Prejuízo maior nos fala em Joel capítulo 1, verso 15. Eu estou citando estes textos para que você, prezado ouvinte, tenha a felicidade, o privilégio e o dever de ler na Bíblia o capítulo 1 de Joel. Leia primeiro o verso 5 e o verso 9, depois o verso 14 e o verso 15. Pois bem, jejum é uma necessidade imperiosa. Nos diz ainda em Joel, no capítulo 2, verso 15 e 16, tocai a buzina em Sião. Sião hoje é a igreja de Cristo. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene,
Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Joel capítulo 2, verso 15 e verso 16. O noivo é Cristo Jesus. A noiva é sua igreja. Pois bem, é indispensável que aconteça uma reforma completa. Por isso nos diz, ainda em Joel, capítulo 2 e o verso 17, nos diz: chorem os sacerdotes. Hoje não são mais os sacerdotes, são os pastores, os líderes das igrejas, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diziam entre os povos: onde está o seu Deus? Essa mesma pergunta fizeram para Cristo, lhe disseram: creu em Deus que agora que o livre. Pois bem, isto vai acontecer conosco muito em breve também. Em Lucas capítulo 2, o verso 36 e 37, lembro-me que a palavra de Deus nos fala de uma profetisa de cerca de 87 anos de idade. Seu exemplo em servir ao Deus no templo, dia e noite, em jejuns e oração. Lucas, capítulo 2, 36 e 37. Poderia falar de Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 5, e também no capítulo 11 do mesmo capítulo, verso 27. Porém, necessito falar de nós e dos gafanhotos que nos cercam, da gravidade deste Dia Internacional de Jejum para todo o povo de Deus, em todo o mundo, o dia da expiação, o dia do juízo investigativo que está se realizando no céu. É muito sério este assunto. Trata-se de um dia profético, como nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, versos 7, 8 e 10. Trata-se da advertência da divindade, que nos diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Isto significa um dia de jejum internacional. Eu quero ter o privilégio de, juntamente com todos os ouvintes, desfrutar deste conhecimento tão importante, deste dia de juízo investigativo que Cristo está realizando lá no céu. Trata-se de um dia profético de Deus. Trata-se da advertência da divindade,
porque nos disse: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Este juízo investigativo começou no santuário celestial no ano de 1844. Nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celeste para iniciar a obra do juízo investigativo, que estava previsto no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Pois bem, trata-se da purificação do santuário. No cerimonial típico, que fala em Levítico 23, 26 a 31, de igual modo, todos quantos desejem seja seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Isto é que representa o dia de jejum internacional que estamos vivendo. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio. E são muitas coisas que nós temos agregado em nossa vida que luta pelo predomínio. Quantas pessoas estão escravizadas a muitas coisas que eles mesmos arranjaram para si? Pois bem, Eclesiastes capítulo 12, verso 14 nos diz: o Senhor é Deus que pesa todos os feitos que fazemos. Ele pesa na balança do santuário celestial. 1 Samuel capítulo 2, verso 3. E Apocalipse 12, verso 14. Do Israel antigo, a nação inteira, foram exigidos abstinências específicas. Do Israel espiritual também foram exigidas. Porém, em tratando-se dos últimos salvos, conforme nos fala em Mateus capítulo 20, verso 16, e Apocalipse 14, 1 a 5, João 14, 1 a 3, maiores realizações, maiores deveres em relação à incidência de luz como nunca houve dispensada para os tempos difíceis, como nos diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5, nos fala de tempos difíceis, quando os homens não respeitam as autoridades não são leais, são perversas, injustas, conforme está acontecendo no Rio de Janeiro. Os dois homens mais famosos deste estado estão na cadeia. Por quê? Coisas que não deveriam existir fizeram. Procederam erroneamente. Um está condenado a 128 anos de prisão. O homem mais famoso das últimas eras do Rio de Janeiro. Que coisa terrível! Neste tempo do fim, o Israel espiritual que somos nós, deve sair do Egito, ou seja, do mundo. O Egito hoje, para nós que devemos sair dele, é o mundo. Devemos sair dele para Canaã celestial. Maior
incidência de luz, maiores abstinências são exigidas deste povo. Por isso, meus queridos ouvintes e irmãos, iniciando-se com o caráter, precisamos ter muito cuidado com o nosso caráter. Como é que é o nosso caráter? Será que o sim, sim, não, não está vigente em nossas vidas? Será que a realidade do cristianismo está vigente em nosso ser? Pois bem, não quer, segundo Pedro nos diz assim, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se, porque Jesus virá para muitos como ladrão. Ele virá como ladrão à noite, a hora que ninguém espera. Isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 e 10, que quer dizer isto, vir como ladrão, quer dizer inesperadamente. As pessoas estão comendo, bebendo e procedendo como se Deus não estivesse vendo nada do que estão fazendo. A abstinência mais que necessária é exigível do povo que vive neste tempo, não querendo que alguém se perca, como nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 a 10, senão que todos venham a arrepender-se, porque Cristo virá como ladrão para muitas pessoas. Que quer dizer isso? Virá inesperadamente. Cristo virá na hora que menos se espera. Pois bem, abstinências mais que necessárias, se faz necessário existir em nós, nosso perigo como povo de Deus de nos assemelharmos ao mundo e não a Cristo. Satanás assaltará a quantos puder, ele levará o maior número possível a aderirem o dia mau e tornarem-se em espírito semelhante ao seu próprio mundo, ao seu próprio modo de ser. Cada momento é do mais alto valor. O tempo nos é concedido não para ser empregado em nossa própria comodidade ou satisfação com coisas que não edificam nossa espiritualidade. O dia de jejum internacional, vivemos hoje no grande dia da expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados, mortos, condenados dentre o povo. De igual modo, todos quanto desejam serem seus nomes conservados no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Mas o que é o pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus. E o que é arrependimento verdadeiro?
significa abandono do pecado, seja ele de qual natureza for. Cada um deve ser provado e achado sem mancha, ou ruga, ou coisa semelhante, ou caso contrário vai ficar na terra para ser destruído junto com o diabo e seus anjos. Lembro-me de outra história, a do rei Belsazar, do banquete oferecido a 1000 de seus grandes amigos, governo de outros lugares, amigos de sua nação, e da abstinência que não fez em relação aos utensílios sagrados. E nós somos utensílios sagrados, meus irmãos, porque nós devemos ser templo do Espírito Santo. Mas o que aconteceu com o rei Belsazar? Pois bem, de repente, ele bebia, comia e se alegrava com seus muitos amigos. De repente apareceu uma mão luminosa na parede, escrevendo palavras, sancionando sua sentença. Da curiosidade e espanto, da incapacidade dos maiores sábios de seu tempo para interpretar a Escritura, que a mão escrevia na parede, e de seu conteúdo condenatório, como está escrito em Daniel capítulo 5. Pois bem, e nós? E nós, prezados ouvintes, prezados internautas, acaso não temos transigido em relação à luz que temos? Que luz? Sobre a reforma de saúde, de manter o nosso corpo saudável, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para o glória de Deus. E a nossa indumentária, como é a roupa que nos cobre? Será que é a roupa que nos cobre? Deus aprova essa roupa? E a obediência ao decálogo, a lei de Deus, e a reverência devida a Deus, e a beneficência ao próximo, e a luz a nós dispensada, e a fidelidade em devolver os dízimos, primícias e ofertas alçadas, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 8 a 10, ou nós somos ladrões, somos roubadores de Deus? Deus provará seu povo. Jesus lida com ele pacientemente e não os vomita da boca no momento, mas vai chegar o dia em que isto vai acontecer. Disse o anjo, Deus está pesando o seu povo. Disse mais, Deus operará mais e mais rigorosamente, a fim de experimentar e provar cada um de seu povo. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão os seus ídolos. Quais são os nossos ídolos? Será que não é a nossa comida, a nossa bebida, as nossas vestes, os nossos gostos, as nossas vontades? Pois bem, devemos entender que Deus não é coisa de brincadeira. Deus é muito sério. Servir a Deus é uma responsabilidade muito grande.
E a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses sobre a necessidade de vigiar, porque Jesus está voltando e para muitos vai voltar como um ladrão. Pois bem, eu quero lhes falar ainda um pouco sobre as sanções do juízo. Nos diz em 1 Pedro capítulo 4, verso 17 e 18, porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. O juízo atualmente é pela casa de Deus, é pela igreja de Deus. Interessante é que nos diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, que as coisas encobertas serão julgadas, coisa que ninguém sabia, só nós e Deus. Deus vai trazer a juízo? Será sem misericórdia, nos diz em Tiago, capítulo 2, verso 13? Eu quero lhes pedir que leiam em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, e capítulo 11, verso 9. Então há coisas ilícitas que não convêm, como nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10 e o verso 23, há coisas lícitas que não convêm. E ainda no capítulo 6 e o verso 12, necessitamos morrer diariamente para o eu, as minhas vontades, para as minhas insignificâncias. Preciso eu morrer para que Cristo viva em mim. Então, esse velho que lhes fala aqui, que não sou velho, eu estou mais novo do que muitas pessoas que estão me ouvindo. Pois bem, eu lhes peço que leia Isaías 52, verso 1, 2, 10 e 11. Leia também em Apocalipse, capítulo 14 e o verso 6, e ainda também em Romanos 10, 10. Leia também 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque eu não tenho tempo de ler para você aqui neste programa. Leia também Apocalipse, capítulo 22, verso 12, e Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, e finalmente devemos fazer o que nos diz em Joel, capítulo 2, verso 1, é o que eu estou fazendo aqui agora, que nos diz: tocai a trombeta em Sião e dai o alarma no meu santo monte. Temam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, e já está perto, muito perto, o dia do Senhor, o dia do acerto de conta. Você anotou? Joel 2, verso 1. Pois bem, Romanos nos diz ainda no capítulo 13, o verso 12, a noite é passada e o dia é chegado. Então devemos fazer como recomendou Josué no capítulo 24, verso 15, escolhei hoje a quem sirvais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser a nossa atitude, a atitude de cada ouvinte deste programa. Aqui está o grande fardo a ser levado por toda pessoa. Estão perdoados os nossos pecados? Estão perdoados os meus pecados?
Cristo, portador de pecado, removeu minha culpa. Pois bem, ai de toda alma que não está com esta preocupação buscando refúgio em Cristo. Ai de todos os que, de qualquer maneira, desviarão a mente da obra de preparação tão necessária nesse dia de jejum internacional e que estão induzindo alguma alma a ser menos vigilante atualmente. Estejam despertas as igrejas, antes que seja tarde demais, conforme nos diz 1 Pedro capítulo 2, verso 12. Deus espera que os que usam o seu nome, que usam o nome de Cristo, o representem em obras, em ações, em caráter. Deve ser um povo purificado, santo, comunicando luz a todos com quem se possa se pôr em contato, se possa encontrar no dia a dia. Pois bem, nos dizem Oséias, começamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída será como a alva é certa. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oh, prezados ouvintes, queridos internautas, precisamos desta preparação para que não venhamos a dizer quando Cristo voltar: por que não me disseste que estava tão próximo à volta de Cristo? Vamos ouvir o coral? Em Jesus. Glórias, aleluia. Glórias, aleluia. Vencido tem Jesus.
Vencendo bem Jesus. Vencendo bem Jesus. Glória a Jesus, bem bom. Glórias a aleluia. Glórias a aleluia eternamente. Vencendo bem Jesus. Glorioso e santíssimo Deus, ó amantíssimo Pai Celestial, graças te dou, Senhor, de todo o meu coração por esta promessa maravilhosa, esta certeza que reina no meu ser, de que tu estás voltando para nos buscar, nos livrar de todos os pecados, de todas as imperfeições. Tudo isso eu te agradeço no doce nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Você anotou meus telefones? 2771-6764 988-4330. A verdade presente nos faz contente amar e servir a Jesus. Portanto, pesados ouvintes, não percamos tempo. Vamos agregar-nos a esta verdade presente e amar e servir a Jesus. Venham, pesados internautas. Venha, prezado ouvinte. É tão bom servir a Jesus. Venha, pesados internautas. Venha, pesados ouvintes. É tão bom viver em sua luz. Amém.